Olá, tudo bem com você? Esse vídeo de hoje, gente, ele é bastante especial, porque ele vai trazer um pouquinho sobre o Clube das Joaninhas, mais especificamente sobre um dos materiais que é disponibilizado no clube, que são os papéis de carta. Os papéis de carta, eles são formados tanto pela questão dos papéis de carta em si, que são aqueles bonitinhos montáveis, né, que você imprime e monta, quanto a questão aí das histórias que vocês recebem pelo e-mail. Então, eu vou explicar um pouquinho sobre o ponto de vista aí de engenharia pedagógica desse material e eu vou dar algumas dicas de como você pode aplicar com seus alunos. Então, eu coloquei até aqui um pedacinho de uns papéis de carta, né, para poder tematizar. Eu vou entrar e sair para a gente poder ter certeza que está funcionando o passador de slides, né? O caso dos papéis de carta. Os papéis de carta da Alfabeta, eles trazem, do ponto de vista pedagógico, várias vantagens, porque eles têm muita engenharia pedagógica por trás deles. Eles parecem muito simples, mas, na verdade, eles trazem uma complexidade bastante grande do ponto de vista de aprendizagem. Lembrando que a fase de alfabetização é uma fase que a gente refaz uma área inteira do cérebro. Então, quando essa área é refeita, vai calhar de ser bem num período assim específico do desenvolvimento humano, que eu vou explicar para vocês pelo Piaget e pelo Vallon, e daí eu vou finalizar com a parte de neurociência. Essa faixa etária do processo de alfabetização, ela está entre o período pré-operatório e o operatório concreto do Piaget. Então, significa que a gente começa lá dos 4, 5 anos e finaliza com 6 e 7. Isso seria o ideal. Eu sei que tem crianças que estão além dessa idade, infelizmente, mas o ideal seria ir até os 7 anos para poder refazer a área cerebral. Lógico que a alfabetização continua um pouco mais, para poder finalizar, né? Ela vai sim até o quarto, quinto ano, porque a gente tem questões de finalização, como pontuação, estrutura de frase, esse tipo de coisa. Mas o grosso deveria ir até os 7 anos, que é quando a gente tem a janela de oportunidade mais aberta. E por que a fada alfabeta nesse período? Por ser uma mudança do pré-operatório para o operatório concreto, então eu passo de uma fase mais abstrata para uma fase concreta, eu tenho essa abertura da questão lúdica da criança. Então, é aquela fase em que a criança fantasia mesmo. E quando eu trago, junto com essa remodelagem cerebral, um novo universo, como se fosse um mundo novo, é como se eu abrisse uma porta na cabeça da criança para poder entrar as coisas. Então, a fada é esse vínculo que ela precisa para poder abrir ainda mais essa janela de oportunidade. Ela não abre, ela escancara, né? Então, por isso que ela é bem importante aí nessa fase. Isso do ponto de vista do Piaget. Do ponto de vista do Vallon, eu não sei se todas estudaram bem Vallon na faculdade, eu não vou retomar tudo porque não é o intuito do vídeo, mas a gente tem ali entre o personalismo, o estágio de personalismo e o estágio categorial. O personalismo eu coloquei ali a faixa etária, porque é um pouco menos conhecida a teoria do Vallon, né? Que é dos 3 aos 6 anos, e o categorial dos 6 aos 11. Então, o personalismo é aquela fase em que a criança está se conhecendo. Então, ela aceita que outras coisas façam parte da vida dela, digamos assim, só que ela tem uma aceitação maior à fantasia. Então, a fada entra muito nessa fase do personalismo até os 6 anos, e quando a gente tem ali a próxima fase, que é a categorial, ali ó, dos 6 aos 11, tem uma pequena variação aí de idade, né? Depende da criança, mas dos 6 aos 11 é quando ela começa a entrar mais naquela parte das funções executivas de raciocínio mesmo. Então, ela chama-se categorial porque ela começa a sair de um sincretismo, que eu já vou explicar o que é, para poder formar
categorias, classificações, sabe? Então, a gente inicia sincrética e termina classificatória, categorial. Esse processo todo dos 6 aos 11 anos é bem quando vai ali no 5º ano finalizar a alfabetização, como eu falei para vocês. Mas o processo da modificação cerebral, ela iria assim até uns 7 anos, mais tardar 8 anos. E o sincretismo, para quem não se lembra desse termo, porque é um termo um pouco mais técnico, é quando a gente junta elementos culturais ou elementos mais de sociedade. Então, o que acontece? Quando eu começo a introduzir elementos da fada na vida da criança, dizendo que aquilo faz parte da alfabetização, eu começo a criar uma nova ideia social para ela. Então, a fada consegue trazer uma função importante que o papel de carta vai finalizar, que é uma função de comunicação, a escrita e a leitura como comunicação. O sincretismo ele está apenas no início dessa fase categorial do Vallon, e ele vai se diluindo conforme a criança cresce, ou deveria se diluir. Então, é quando ela tem essa abertura, que ela está saindo da fase do personalismo, e ela começa a adquirir mais a parte concreta para depois passar para a abstrata na próxima fase. Isso significa que ela precisa dessa abertura que a fada está dando com os papéis de carta, com as histórias que acontecem no fadaverso. Esse fadaverso é que vai ter a influência direta dentro do cérebro da criança nessa nova área que será formada de alfabetização. Ela traz esse vínculo emocional, porque o valor muito afetivo, né? Para poder criar, assim, um carinho pela fada, né? Digamos. E a gente tem essa questão da emoção e sentimento. Eu falo bastante sobre isso, porque às vezes não fica claro na parte de pedagogia, né? A emoção é tudo que você sente no corpo. Então, quando você lida com a fada, quando você consegue trazer esse concreto, como você traz, o modo como você vai trazer essas histórias para a criança, vai provocar emoções no corpo dela. Então, quando ela vê a carta da fada chegando, quando ela ouve, né, o auditivo, quando ela ouve uma nova história da fada, ou quando ela vê os papéis de carta sendo juntados ali num registro histórico da alfabetização dela, isso faz com que essa criança ela crie um sentimento em relação à fada. Então, a emoção ela é corporal, ela é sensorial. E o sentimento é mental. Então, quando eu consigo trazer essa emoção a um ponto de gerar sentimento, a aprendizagem fica mais fácil. Então, essa é a explicação mais neurocientífica aí dos papéis de carta da fada, por isso que eles foram criados. E a gente vai ir para a prática, né? Eu coloquei aqui ao contrário. Na prática, gente, vocês têm que criar um elo de ligação do fadaverso com a sala. Então, tudo isso que eu expliquei da parte de neurociência, o papel de carta vai criar esse elo. É como se fosse uma comunicação, sabe? Uma tela do mundo da fada para o mundo da sua sala de aula. Crie uma estratégia para as cartas chegarem. Então, a gente vai falar sobre essas estratégias daqui a pouco. E você vai criar uma área de armazenamento. Daí eu vou explicar por quê. Essas 3 etapas, elas vão ser bem legais para as crianças poderem criar um maior envolvimento aí com os papéis de carta da fada. O elo e a entrega. Primeiro a gente vai falar sobre isso. Para que as cartas sejam entregues, você pode imprimir aquela história da fada, ou você pode resumir e colocar naquele papel de carta, ou você pode imprimir e montar só o envelope. Vai depender de como que você quer que chegue isso para a criança. O papel de carta em si, talvez vocês possam utilizar para fazer alguma atividade com aquela história, né? Ou escrever os novos personagens, né? E daí toda vez que traz o negócio da fada, o mundo da fada, as crianças podem pegar o mesmo papel de carta, sabe? Dá para fazer um monte de coisa. Mas o mais importante é que a história chegue de um modo diferente para a criança, para criar todo esse vínculo da emoção do corpo e do sentimento da mente.
Vocês podem, por exemplo, pedir, você imprime e coloca dentro do envelope da fada, tem que ser aquele envelope da história, né, para ficar um pouco mais impactante. E você pode pedir para um colega de classe ou para uma inspetora o favor de colocar uma vez a cada 15 dias ou uma vez por semana o envelope embaixo da porta. Então, você está dando aula, de repente alguém joga o envelope embaixo da porta, logo que as crianças verem, olha a atenção, você pode combinar o horário para não atrapalhar tanto a aula, a atenção que elas vão dar para a carta entrando embaixo da porta. E daí você vai ler a carta da fada. Eu aposto que vai ter criança que vai sair correndo para ver quem que foi que entregou, sabe? Para ver se consegue pegar a fada entregando. Se você não contar que foi alguém que colocou, talvez seja possível essa questão, essa opção. Uma outra forma é acionar um sininho de aviso. Então, de repente, você pode colocar em uma área específica da sala, pode ter uma caixa de correio, alguma coisa, ou pode estar escondido em algum lugar da sala, e daí você esconde antes da aula, e daí no celular você baixa um som de sininho, né? Porque a gente pode baixar sons. Tem uma biblioteca de sons do YouTube que é bem legal, lá tem vários sons. E a gente tem sons no Canva também. O Canva ele tem um som de sininho fácil ali para baixar. Você baixa no celular e o que que você faz? Você está olhando, você está dando aula, você está passando entre os alunos e de repente você pega o celular, que deve ser utilizado como uma ferramenta de trabalho, né? E não como lazer em sala de aula, diga-se de passagem, só para dar uma confirmada. E daí você aciona no celular o sininho. Quando você aciona o sininho, você explica que sempre que tiver esse sininho, é porque a fada mandou uma correspondência que está escondida na sala. E daí começa a caça ao tesouro da fada. É uma outra possibilidade. Essa aqui é um pouquinho mais de bagunça, então nem todo mundo gosta, né? E daí você pode também confeccionar uma caixa de correio da fada, que talvez quando acione o sininho, a carta nova esteja lá dentro. E daí as crianças podem ir olhar. Daí você pode, dependendo da sala, você pode criar todo um universo nessa caixa de correio. Porque vai ter aquela criança que vai chegar de casa e vai abrir a caixa para ver se está lá antes. Então, de repente, você pode também pedir para um colega, na hora do recreio, colocar, ou numa aula extra, ser colocada lá ali para a criança não perceber que chegou no começo da aula, por exemplo, sem ter tocado o sininho, né? Então, várias estratégias aí para respaldar esse mundo mágico da criança. Já o armazenamento é legal porque é como se fosse um registro histórico da turma. Como eu falei, ele acompanha a fase de alfabetização, porque além de você criar uma área nova, você cria um universo novo para o cérebro da criança, né? Então, esse registro histórico pode ser armazenado em uma caixa, então, de repente, você pode fazer a caixa de correspondência da fada, onde você arquiva as cartas que vão chegando, né? Pode até classificar. Pode ser em formato de cartaz, eu não sei se vocês já trabalharam com cartaz de pregas, mas são aqueles cartazes que têm uns bolsões. E daí, nesse caso, você pode até colocar. Então, sempre que for história só da fada, no envelope da fada, no bolso da fada. Quando for história do Trip e da Loading, da Trip e do Loading, num outro bolso. Quando for da fada dos sonhos, no outro bolso. Mas aí tem que ter vários bolsos, né? E daí você classifica, que entra naquela questão categorial que eu falei do valor, né? Que a gente tem que entender para classificação. Ou você pode colocar em pastas, sabe? Igual pasta de papel de carta mesmo, para poder registrar. Interessante que isso fique à mão da criança, que ela possa acessar quando ela quiser, porque, embora seja um documento histórico, é bacana ela ver que ela pode olhar aquilo e lembrar o que aconteceu no dia, né? Ou até quando ela começar a ler, ela começar até a ler as histórias da fada ou trechos dela, como se fosse um scrapbooking da vida dela, de alfabetização mesmo. Bom, essas foram as ideias, as explicações aí de Neuro da Fada. Eu espero que você tenha gostado e até a próxima, nosso próximo encontro, seja de live ou de vídeo. Boa aula para vocês e bom Fadaverso!